Palavras diárias de Deus. Como Satanás usa o conhecimento para corromper o homem. Todos não consideram o conhecimento uma coisa positiva? Ou, no mínimo, as pessoas pensam que a conotação da palavra conhecimento é mais positiva do que negativa. Então, por que estamos dizendo aqui que Satanás usa o conhecimento para corromper o homem? A teoria da evolução não é um aspecto do conhecimento? As leis científicas de Newton não fazem parte do conhecimento? A atração gravitacional da Terra faz parte do conhecimento, certo? Sim. Então, por que o conhecimento está listado no conteúdo que Satanás usa para corromper a humanidade? Qual é a opinião de vocês sobre isso? O conhecimento tem algum fiapo de verdade em si? Não. Então, qual é a substância do conhecimento? Ele se volta contra a verdade. Sobre que base é apreendido o conhecimento que o homem estuda? É baseado na teoria da evolução? O conhecimento que o homem explorou, o resumo dele, não é baseado no ateísmo? Sim. Algo desse conhecimento tem conexão com Deus? Ele está conectado com adorar a Deus? Ele está conectado com a verdade? Não. Então, como Satanás usa o conhecimento para corromper o homem? Eu acabei de dizer que nada desse conhecimento está conectado com adorar a Deus ou com a verdade. Algumas pessoas pensam assim sobre isso. Pode não ter nada a ver com a verdade, mas não corrompe as pessoas. Qual é a opinião de vocês sobre isso? Você foi ensinado pelo conhecimento que a felicidade das pessoas dependeu do que elas criaram com as próprias mãos? O conhecimento alguma vez ensinou para você que o destino do homem esteve em suas mãos? Sim. Que tipo de conversa é essa? É um absurdo. Exato, é um absurdo. É complicado discutir o conhecimento. Você pode afirmar simplesmente que um campo do conhecimento nada mais é que conhecimento. É um campo do conhecimento que é aprendido sobre a base da não adoração a Deus e da falta de entendimento de que Deus criou todas as coisas. Quando estudam esse tipo de conhecimento, as pessoas não veem Deus como tendo domínio sobre todas as coisas. Elas não veem Deus como encarregado de gerenciar todas as coisas. Em vez disso, tudo o que elas fazem é pesquisar e explorar sem cessar essa área do conhecimento e buscar respostas baseadas no conhecimento. No entanto, se as pessoas não creem em Deus e, em vez disso, somente buscam a pesquisa, elas jamais encontrarão as verdadeiras respostas. Certo? O conhecimento apenas lhe dá um meio de subsistência. Ele apenas lhe dá um emprego. Ele apenas provê renda para que você não passe fome, mas jamais fará você adorar a Deus e jamais manterá você longe do mal. Quanto mais você estudar o conhecimento, tanto mais você desejará se rebelar contra Deus, pesquisar Deus, tentar Deus e opor-se a Deus. E agora, o que vemos o conhecimento ensinando às pessoas? É tudo filosofia de Satanás. As filosofias e regras de sobrevivência de Satanás encontradas nos homens corruptos têm alguma conexão com a verdade? Não. Elas não têm nada a ver com a verdade e, de fato, são o oposto da verdade. As pessoas com frequência dizem: vida é movimento. Que tipo de conversa é essa? Absurdo. As pessoas também dizem: o homem é ferro, o arroz é aço, o homem sente fome se pular uma refeição. O que é isso? É uma falácia ainda pior,
e é repugnante ouvir isso. Assim, o conhecimento é algo que talvez todos conheçam. No assim chamado conhecimento do homem, Satanás embutiu bastante de sua filosofia de vida e do seu pensamento. E ao fazer isso, Satanás permite que o homem adote seu pensamento, sua filosofia e seu ponto de vista, de modo que o homem possa negar a existência de Deus, negar o domínio de Deus sobre todas as coisas e o domínio sobre o destino do homem. Assim, à medida que os estudos do homem progridem, ele sente que a existência de Deus se torna vaga quando ele ganha mais conhecimento, e o homem pode até sentir que Deus não existe. Como Satanás adicionou pontos de vista, noções e pensamentos na mente do homem, o homem não foi corrompido por isso quando Satanás pôs esses pensamentos na sua mente? Sim. No que o homem baseia a sua vida agora? Ele realmente depende desse conhecimento? Não. O homem está baseando sua vida nos pensamentos, nas visões e filosofias de Satanás que estão ocultas nesse conhecimento. É aí que temos o núcleo da corrupção do homem por Satanás. Essa é a meta de Satanás e seu método para corromper o homem. Falaremos, em primeiro lugar, do aspecto mais superficial desse tópico. A gramática e as palavras nas lições de linguagem são capazes de corromper as pessoas? Palavras podem corromper as pessoas? Não. Palavras não corrompem pessoas. Elas são uma ferramenta que permite às pessoas falarem e uma ferramenta com a qual as pessoas se comunicam com Deus. Ademais, linguagem e palavras são o modo como Deus se comunica com as pessoas agora. Elas são ferramentas, elas são uma necessidade. 1 mais 1 é igual a 2. Isso é conhecimento, certo? 2 multiplicado por 2 é igual a 4. Isso é conhecimento, certo? Porém, isso pode corromper você? Isso é senso comum e uma regra, de modo que não pode corromper as pessoas. Então, que conhecimento corrompe as pessoas? É o conhecimento em que estão mesclados os pontos de vista e pensamentos de Satanás. Satanás procura incutir esses pontos de vista e esses pensamentos na humanidade por meio do conhecimento. Por exemplo, em um ensaio, há alguma coisa errada com as palavras escritas? Não. Onde está o problema? Os pontos de vista e a intenção do autor quando escreveu o ensaio, bem como o conteúdo dos seus pensamentos, essas são coisas espirituais, são capazes de corromper as pessoas. Por exemplo, se você estivesse assistindo um show na televisão, que tipo de coisas nesse show poderiam mudar sua visão? Aquilo que os artistas disseram, as palavras em si, seriam capazes de corromper as pessoas? Não. Que tipo de coisas corromperiam as pessoas? Os pensamentos centrais e o conteúdo do show que representam as opiniões do diretor e a informação transportada por essas opiniões poderiam agitar o coração e a mente das pessoas. Isso está correto? Sim. Vocês sabem a que me refiro em minha discussão do uso que Satanás faz do conhecimento para corromper as pessoas? Sim, sabemos. Vocês não entenderão mal, certo? Assim, quando você voltar a ler uma novela ou um ensaio, você poderá avaliar se os pensamentos expressos no ensaio corrompem a humanidade ou contribuem com a humanidade. Podemos fazer um pouco disso. Isso é algo que precisa ser estudado e experimentado em ritmo lento. Não é algo que possa ser facilmente entendido de imediato. Por exemplo, quando se pesquisa ou estuda uma área do conhecimento,
Alguns aspectos positivos desse conhecimento podem ajudar você a entender algo do senso comum sobre aquele campo e o que as pessoas deveriam evitar. Tome-se como exemplo a eletricidade. Este é um campo do conhecimento, certo? Você seria ignorante se não soubesse que a eletricidade pode dar choque nas pessoas, certo? Porém, uma vez que você entende essa área do conhecimento, você não deixaria de ter cuidado quanto a tocar algo elétrico, e você saberia como usar a eletricidade. Ambas as coisas são positivas. Vocês têm clareza de que estamos discutindo a respeito de como o conhecimento corrompe as pessoas? Sim, temos. Se vocês entendem, não continuaremos a falar sobre isso porque há muitos tipos de conhecimento estudados no mundo e vocês devem tomar seu tempo para diferenciá-los por vocês mesmos.